Olha só que texto interessante, Efésios capítulo 1, diz respeito a todos nós. Verso 15 em diante, a palavra de Deus diz assim, Efésios capítulo 1, verso 15 em diante. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima, muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Até aqui a leitura da palavra de Deus, louvado seja Deus pela sua palavra. Muito bem, dimensões de corações iluminados, sobre isso que eu quero conversar com vocês. Parece difícil, mas não é. Os nossos corações foram iluminados. Basicamente, nós temos uma oração de agradecimento e uma oração, um pedido. Tanto faz, agradecendo ou pedindo, as coisas registradas nesse texto devem fazer parte dos corações iluminados. Diz aí, verso 18, uma referência a mim e a você. Iluminados os olhos do vosso coração. Porque em outro texto, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai se lembrar que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Antes de Deus iluminar os olhos do nosso coração, nós éramos cegos. Acontece que Deus iluminou os olhos do nosso coração, brilhou a luz do Evangelho em cada um de nós, e a tentativa maligna de nos manter na escuridão foi, é e sempre será uma tentativa fracassada. Porque nada impediu e nem pode impedir de Deus iluminar os olhos do nosso coração. Ok, isso é a nossa realidade. É a realidade daqueles coríntios, especialmente você precisa ter isso em mente, que nós estamos observando aqui que Paulo se refere a pessoas que saíram da bruxaria, saíram da consulta aos mortos, saíram de práticas absolutamente espúrias, condenadas desde antanho, desde o passado. Deus havia dito que haveremos de consultar a nossa vida aos mortos e não aos vivos. A razão, então, de nós consultarmos a Jesus Cristo é porque Ele vive. A razão de consultarmos ao nosso Pai é porque Ele vive. A razão de consultarmos e conversarmos com o Espírito Santo de Deus é que Ele é uma pessoa que está viva. Então, nós não devemos procurar os mortos, não há razão para isso. Nós devemos procurar os vivos. Iluminados os olhos do nosso coração, nós entendemos isso. Entretanto, para que esta seja uma prática natural na igreja, há obstáculos. Obstáculos para nós continuarmos buscando aquele que vive. Entre eles, eu cito pelo menos alguns que todos nós concordaríamos. Existe, por exemplo, a tentativa de continuar nos cegando pelo ensino de demônios, que a Bíblia diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatariam da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Olha só. Então, os demônios, os anjos caídos,
eles são espíritos enganadores. Eles querem trazer algum tipo de ensino para enganar aqueles que já tiveram seus corações iluminados. Mas também Pedro diz assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, dos quais o próprio Jesus Cristo havia feito menção, assim também haverá entre vocês falsos mestres, os quais se introduzirão de maneira dissimulada, colocando entre vocês heresias destruidoras. O objetivo destes falsos mestres, e não apenas dos espíritos enganadores, é fazer com que nós venhamos a negar o Senhor e soberano, aquele que nos resgatou, trazendo sobre nós e sobre estes que ensinam a si mesmos merecida destruição. Veja que perigo. Nós devemos, com os olhos iluminados, devemos nos precaver contra os falsos profetas e as heresias destruidoras. Você há de convir comigo que também Paulo, além dos anjos caídos e falsos profetas, diz assim, maracutaias, melindres, coisas que são colocadas no meio da igreja que são totalmente fúteis. Cuidado, ninguém vos venha a enredar com a sua vã filosofia e sutilezas inúteis, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos dos homens, e não segundo Cristo. Uma outra dificuldade que nós temos para, com os corações iluminados, continuarmos buscar aquele que vive e reina hoje e para todo sempre, são estas filosofias e sutilezas, coisas sutis, que tentam fazer com que os nossos olhos olhem para outro lugar, senão à direita de Deus Pai, onde Jesus Cristo reina e vive eternamente. Então, para piorar, a saideira, tem mais, eu coloquei apenas algumas, né? Mas tem, no último dia, determinadas características antes da vinda de Jesus Cristo. E entre essas características surgiriam homens problemáticos. Homens como uma referência de homens e mulheres, o gênero humano, que diriam assim ele, haverá homens amantes de si mesmos, olha só que terrível, avarentos, presunçosos, soberbos, arrogantes, blasfemos, desobedientes de pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural e irreconciliáveis. A lista é grande, mas ele coloca uma que é perigosa, tendo aparência de piedade, negando, entretanto, a eficácia dela. Então, tem muita gente dentro da igreja que tem aparência de piedade, mas quando você chega perto de piedade não tem nada. Já não basta? O próprio Paulo disse isso na saída dele da igreja de Éfeso, justamente a carta que nós estamos lendo, uma igreja atacada por estas coisas, de pessoas que haviam saído de práticas condenadas muito tempo nas Escrituras Sagradas, consultando mortos no lugar de vivos, que gente entraria na igreja e que existiria no meio da igreja pessoas, como ele está dizendo em outro lugar, que teriam aparência de piedade, mas não são verdadeiramente piedosas, porque, em última instância, acabam negando o nosso próprio Senhor Jesus Cristo dentro da igreja. Então, veja, ensinos de demônios, heresias destruidoras, rudimentos dos homens, sutilezas inúteis e aparência de piedade, são coisas, além daquelas ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, acautelai-vos dos falsos mestres, que por dentro são lobos roubadores, né? Mas e por fora eles têm aquela capa de piedade, porque eles querem vir acabar com a raça da igreja. Para a gente evitar estas coisas, existem duas realidades que precisam ser preservadas e lembradas por todos nós que fazem parte da vida cristã. Fazem parte de corações iluminados. Corações iluminados têm estas duas características descritas com clareza pelo apóstolo Paulo. Se você for iluminado, e eu também, estas duas características precisarão aparecer na nossa vida. A primeira delas, equilíbrio entre fé e amor. Diz assim no verso 15: eu tenho ouvido entre vocês a fé que há no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Exatamente.
Na verdade, Paulo passou muito tempo ensinando isso na igreja e agora fala que aquelas pessoas tinham fé e deveriam continuar tendo no Senhor Jesus Cristo. Fé no Senhor, ele enfatiza 2 vezes isso de maneira clara e outra de maneira não tão clara, mas diz assim, por exemplo, no verso 15, que há entre vós aqueles que têm fé no Senhor Jesus, no verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus, e diz ainda no verso 20, este Senhor que se encontra à direita de Deus Pai nos lugares celestiais, fazendo o quê? Governando como Senhor. É curioso porque ele não fala de Jesus Cristo, não agora, como aquele que é nosso Redentor. Ele fala como aquele que é nosso Senhor. Isso é absolutamente importante porque a vida de obediência dos cristãos em Éfeso, aqueles que saíram de práticas como essa, depende do entendimento deles de quem Cristo é e de quem eles são. Não só os efésios, mas também todos nós. Somos rebeldes por natureza. Só poderíamos reconhecer o senhorio de Jesus Cristo se o Espírito Santo de Deus estiver entre nós, dentro de nós. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e afirma anátema Jesus. Pelo contrário, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Significa que nós nos submetemos ao senhorio de Cristo através da ação do Espírito de Deus sobre nós. Porque se não for o Espírito de Cristo, nós mesmos queremos nos assenhorar da nossa própria vida. Colocar ídolos nada mais é do que bater um tambor lá e fazer com que o ídolo faça a nossa vontade. Mas quando nós nos assenhoramos, aceitamos o senhorio de Cristo sobre nós, nós dizemos, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita a sua vontade no céu e não a nossa. Em vez de nos assenhorarmos da nossa vida, nós reconhecemos que tem um Senhor sobre nós. Isso faz toda a diferença nos aconselhamentos, nas relações entre nós, preste bem atenção. Nessa relação de senhorio, existe aquele que é o Senhor e existem os escravos. Todavia, Jesus disse que ele não tem escravos, mas tem amigos. Ele disse assim, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. O que significa que, mesmo Jesus sendo Senhor sobre nós, ele mesmo disse que nos chama de amigos, porque ele revelou a vontade do Pai sobre nós. Todavia, esse mesmo Senhor Jesus Cristo que nos chama de amigo, diz, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. A amizade de Jesus Cristo, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. Ele é amigo nosso, mas ele manda como amigo e a gente obedece e se submete como amigo. Aliás, diz Paulo assim, olha que interessante, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi exatamente para este objetivo que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. O que significa dizer que, obrigatoriamente, nós precisamos nos aproximar dele, entendendo, como eram os irmãos de Éfeso, que Jesus Cristo é nosso Senhor. E agora ele coloca um mandamento como Senhor, dizendo assim, o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros. Eita, não é uma opção, não é uma escolha, e nem porque nós gostamos ou deixamos de gostar. É porque o nosso amigo mandou, e a gente obedece. A pergunta é, quem eu devo amar? Olha o que é que diz o verso 15, o finalzinho, o amor para com todos os santos. O amor para com todos os santos. O equilíbrio entre fé e amor deve fazer parte de todos aqueles que professam, que tiveram os seus corações iluminados. Amor para com todos os santos. Nós não escolhemos os santos. Preste bem atenção onde eu vou chegar no final da argumentação. Porque senão a gente nunca vai resolver os problemas entre nós. Nós nunca vamos resolver os problemas entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos de sangue e irmãos de fé, nas nossas amizades aproximadas e afastadas. Nós nunca iremos nos aproximar
Porque não é ninguém mandando sobre você, ou você mandando sobre mim, e nós mandando sobre nós. Jesus Cristo é nosso Senhor. E ele disse que nós deveríamos ter amor para com todos os santos, irmãos de sangue. Independentemente quem devo amar, não tem nada a ver com o meu gosto, não tem nada a ver com a sua função, preste bem atenção, não tem nada a ver se ela é meu cônjuge ou não. Porque adiante ele vai dizer que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E ele não tem um mandamento do amor da esposa pelo marido, mas ele tem um mandamento do amor para com todos os santos. E, portanto, o meu cônjuge é meu irmão em Jesus Cristo. Caso seja, você tem a obrigatoriedade de amar o seu cônjuge, porque antes de ser seu cônjuge, ele é seu irmão em Jesus Cristo. Ou a gente entende isso, ou a gente não vai resolver os nossos problemas de conflitos conjugais dentro da igreja. Eu estou cansado de ouvir as pessoas dizerem, nossa, mas eu que tenho que amar a minha mulher? É você que tem que amar a sua mulher, não tem outra pessoa. Você quer que outro homem ame? Separe da tua mulher que ela casa com outro. Mas quem tem que amar a sua mulher é o marido. E quem tem que amar o marido é a mulher. E quem está mandando isso é o Senhor Jesus Cristo, que diz que nós deveríamos amar todos os santos. Entre eles, não é só amar fora da igreja. Eu sei e não vou entrar nesse mérito agora, porque existe discussão, mas eu não quero entrar nesse mérito. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. E há tantos textos que demonstram que, de alguma maneira, Deus ama as pessoas fora da igreja, beleza? Então a gente fala do amor ao mundo, vamos amar as pessoas, e tudo isso é verdadeiro. Mas a Bíblia também chama a atenção para o amor aqui dentro da igreja das quatro paredes. Antes de nós amarmos as pessoas lá fora, nós precisamos amar os santos em Cristo Jesus. Você precisa aprender, e eu também, a olharmos para a nossa própria família, aqueles que convertidos são, como santos em Jesus Cristo. E antes de amarmos ao mundo lá fora, nós precisamos amar os nossos irmãos aqui dentro. E a gente só vai conseguir se a gente olhar Jesus Cristo como nosso Senhor, aquele que manda e a gente obedece. Então tem gente aí que faz pressão porque não quer se aproximar do irmão, tem dificuldade de olhar para o irmão, quer seja dentro da sua casa ou aqui na casa de Deus. E aí eu tenho uma dificuldade, como é que nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor, aquele que manda, se nós não queremos fazer aquilo que Ele manda a cada um de nós. Aquele que diz, está na luz e odeia seu irmão, está na verdade nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não tem tropeço nenhum. Agora, aquele que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, não sabe porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quem não ama seu irmão aqui dentro, não ama seu irmão na sua casa, anda nas trevas e é cego. Ele diz, então, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, entranhados afetos de misericórdia, completem a minha alegria de forma que pensem a mesma coisa e tenham o mesmo amor. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que nós deveríamos ter, como Ele tem, o mesmo amor entre nós. Significa consolação de amor, significa literalmente chegar perto de alguém para conversar. Não dá, tudo bem, você vai dizer, eu vou consolar por mensagem. Eu sei, na época não tinha WhatsApp, beleza? Na época não tem mensagem de texto. Então, ele não está pensando nisso. Obrigatoriamente, ele está pensando numa consolação de alguém que chega perto. De alguém que chega face a face, olho no olho. Alguém que chega perto para conversar, alguém que chega perto para consolar, e alguém que chega perto para aliviar. Agora, para alguém chegar perto para consolar, alguém chegar perto para aliviar, e alguém chegar perto para conversar, alguém precisa ter disposição para ir, e as pessoas que precisam parar de ser arrogantes e terem disposição de aceitar. Porque tem um monte de gente que se dispõe na igreja em estar perto de seus irmãos, e tem um monte de gente dentro da igreja que não se dispõe a aceitar a aproximação de seus irmãos. Parece que é cheio de melindre, cheio de 9 horas,
Parece que para se aproximar daquele que é meu irmão, eu tenho que consultar o mundo inteiro, mandar um monte de mensagem. Há uma dificuldade de aproximação, em última instância, porque há uma dificuldade de aceitação de Jesus como nosso Senhor. Porque se nós aceitamos o senhorio de Jesus Cristo, nós somos obrigados a aceitar a aproximação de nossos irmãos. Por isso que eu disse que é importante, e eu dei ênfase, como Paulo está dizendo na igreja de Corinto, que eles precisam entender que Jesus Cristo é Senhor sobre eles. Só há possibilidade de amor entre nós se Jesus for Senhor entre nós. Porque não é por uma cultura da igreja local. Não é porque a gente é bonzinho. Ele nem estava pensando na igreja do Cruzeiro. Ele está pensando que todos aqueles que são filhos de Deus precisam amar a seu irmão, precisam ter alguma consolação de amor, algum afeto entranhados, pensarem a mesma coisa, mas para isso eles precisam proximamente andarem juntos, fisicamente juntos, conversarem juntos, olhando no olho face a face. Então precisa haver disposição para esta aproximação e precisa haver disposição para a aceitação desta aproximação. Sem isso, nós jamais amaremos todo irmão e amaremos de perto todo irmão. O que é que Deus espera? Que haja amor pelo mundo, que haja amor pelas ovelhas perdidas, que haja amor pelos caídos, que haja amor do nosso coração para levarmos o Evangelho ao mundo inteiro, para fazermos missões, sustentarmos missionários, intercedermos e sairmos das quatro paredes para levarmos o amor de Deus lá fora, mas Deus também diz que precisa existir o amor dentro da nossa casa de irmãos de sangue e da nossa casa de irmãos de fé. Curiosamente falando, a ênfase de Paulo parece que ele estava prevendo isso. Porque esses irmãos que consultavam lá atrás mortos e consultavam coisas que são condenadas nas Escrituras e agora tiveram seus corações iluminados e podem saber que Jesus é Senhor e Ele manda que nós amemos todos os santos, existe uma crítica feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, lá na carta de Apocalipse, onde uma das advertências foi à igreja de Efésios, onde diz assim: eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Olha que curioso. Parece que, por alguma razão, a igreja de Éfeso lutou contra falsos profetas, lutou contra aqueles que se denominavam alguma coisa e não eram, lutou contra as falsidades tentando entrar dentro da igreja e se esqueceu de prestar atenção nas coisas que corroíam por dentro a sua alma. E eles olhavam lá para fora e conseguiam levar o evangelho adiante, impedir que ele se contaminasse aqui dentro, mas não perceberam que eles foram se esfriando no amor a Deus e amor aos seus irmãos, de amor ao cabeça e amor ao corpo, de amor a Cristo e amor a todos aqueles que pertencem a Jesus Cristo, dentro da nossa casa e fora da nossa casa. Esta foi uma acusação. Eu tenho contra vocês o abandono do amor dos crentes por Cristo e pela igreja de Cristo. Por incrível que pareça, aqueles que são grandes apologetas de fazerem as coisas lá fora, podem aqui serem estes pessoas, grandes gélidos na alma de amarmos uns aos outros aqui dentro da igreja. Eita! Já foi o tempo em que me impressionava e com quem fazia as coisas lá fora. A gente tem que amar tudo lá fora, mas tem que amar tudo aqui dentro. Qual que é a diferença básica entre amar lá fora e amar aqui dentro? Existe uma. A gente tem que amar de perto, a gente tem que amar todo mundo, a gente tem que dar e aceitar esse amor, a gente tem que dar e aceitar consolo, palavra. É um cristianismo absolutamente relacional. A relação de amar uns aos outros tem a dificuldade de gente que não consegue dar esse amor fraternal e tem a dificuldade de gente que não consegue receber esse amor fraternal. Tem gente que é mesquinho, que não consegue dar aquilo que recebeu,
E tem gente que tem coração fechado que não consegue receber aquilo que Deus deu a outro. É interessante. Paulo diz assim: vocês estão fechados em vossos corações, dilatai-vos em vossa alma. É a síndrome do cristianismo solitário. Não existe cristianismo solitário. Eu vou repetir: não existe cristianismo solitário. Então, o que é que Deus espera de cada um de nós? Literalmente, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Entendeu? Amor a Cristo e amor ao corpo de Cristo. Vamos falar de amor ao mundo, mas vamos falar de amor ao corpo de Cristo. Porque tem gente que é parcial no exercício do amor. É isso que é condenado. Ninguém está falando para a gente amar aqui e não amar lá fora. O que Deus está dizendo é que a gente deve amar em todo lugar. A gente deve amar lá fora, mas a gente deve amar aqui. Eu vou aplicar e vou parar por aqui, porque tem um monte de treta aqui que eu preciso explicar e eu vou falar isso depois. Mas tem muita dificuldade, irmãos, que a gente vai vencer os relacionamentos conjugais se você olhar para Cristo como seu irmão. Se você não conseguir olhar para Cristo como seu irmão, nós não vamos vencer as dificuldades relacionais. E o que vai acontecer na Igreja do Cruzeiro, como em qualquer outra, é que vai aumentar o número de divórcios. Simples assim. Por quê? Porque eu estou de saco cheio de meu cônjuge. É simples assim. Eu não quero olhar na cara dele. Eu não aguento mais olhar para o meu cônjuge, porque ele tem um monte de problema e blá, 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 blá. E a gente se esquece que aquele que é nosso Senhor ordenou. Eu estou mandando. Ame a seu irmão. Mas não tem um mandamento para a mulher amar o marido, mas tem um mandamento de amar o irmão. Então, se o marido é seu irmão, ame seu irmão. Ame seus filhos. Ame a sua casa. O primeiro lugar onde o amor de Deus deveria ser experimentado é na nossa casa. E, portanto, a minha palavra a vocês que estão me ouvindo, àqueles que estão passando por dificuldades no relacionamento conjugal. Ou você escolhe se vai obedecer a Cristo como Senhor ou não. Porque quem está mandando é Ele, não sou eu. Eu não tenho autoridade para isso. A segunda coisa é para as nossas dificuldades relacionais, irmãos. A gente só vai conseguir vencer as nossas dificuldades relacionais se a gente entender que Jesus Cristo como Senhor diz: olha que coisa linda, é lindo ler esse texto. Também tenho ouvido que há a fé entre vós no Senhor Jesus. Mas eu tenho ouvido também que vocês amam todos os santos. Uma evidência de corações iluminados é o equilíbrio entre amor a Deus, amor a Cristo e amor ao corpo de Cristo. Nós vamos participar da ceia. Você ama seu irmão? Nós vamos participar da ceia. Você deixa seu irmão chegar perto de ti? Uma palavra àqueles que têm dificuldade de permitir a aproximação de irmãos em Cristo para que haja consolação de amor, para que haja consolação de afeto, para que possamos todos pensar a mesma coisa. Parece que a gente tem que ligar para os partidos políticos, ligar para aí fora e pedir 47 autorizações para se aproximar da casa de algumas pessoas, porque é impressionante como existem alguns irmãos em Cristo que nem parece que são irmãos de Jesus Cristo, parece que são estranhos. Que estranham a aproximação. Nossa, pastor, você está falando do ministério pastoral? Eu estou falando do ministério de qualquer um, irmão. Que estranho a aproximação de irmãos com irmãos. Nossa, o irmão for na minha casa, eu não vou aceitar que o irmão fale comigo. Eu não aceito a aproximação de determinada pessoa. Quem é você para rejeitar aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo está mandando para a vida da igreja? Porque Ele manda a aproximação, mas Ele manda que nós tenhamos a permissão celestial para permitir essa aproximação. Então, quem é a Igreja do Cruzeiro? Tem que ser uma igreja acessível. Se os corações forem iluminados, tem que ter acessibilidade na vida de todos nós, porque Jesus manda na nossa vida. Ele reconhece que existe a nossa fé nele, nós depositamos a nossa confiança nele, nós acreditamos na palavra dele, nós entendemos que o que ele tem é melhor. Ele é a primazia dentre todas as coisas. Ele manda na nossa casa e ele manda na nossa vida. Então, Geraldo, ame seus irmãos. Sim, Senhor, o Senhor manda e eu obedeço.
O Senhor é o Senhor da minha história. O meu coração era iluminado. Antes eu não entendia isso. Eu mantinha afastamento de algumas pessoas, porque eu imaginava que quem mandava na minha vida era eu, quem mandava no meu coração era eu, quem mandava na minha mente era eu. Agora eu entendi que não sou eu que mando em nada disso. Eu era inimigo no entendimento, mas não sou mais. Eu sou amigo no entendimento. E graças ao Espírito de Deus, não é porque eu sou bom. O Espírito de Deus me convenceu de quem eu era e me convenceu de quem eu sou. E é graças a esse convencimento espiritual, porque as coisas espirituais só podem ser entendidas espiritualmente. E agora que meu coração foi iluminado pelo Senhor, quem é que o Senhor quer que eu aceite? Quem o Senhor aceita do seu coração, ele entra no meu coração. Não é porque eu gostaria, é porque eu também estava rejeitado pelas pessoas. E elas vão me aceitar porque o Senhor me aceitou. Só tem possibilidade de aproximação se crentes formos. Então, com todo respeito, eu estranho a minha aproximação como a aproximação de qualquer pessoa entre os irmãos. Parece que quando alguém vai se aproximando, a primeira picada que dá é: quem mandou chegar perto assim? Por que está do meu lado? Está invadindo meu espaço aqui, chega para lá, aqui, ó. Aqui não é para entrar. Jesus Cristo disse que é para entrar. Não, aqui penso eu, na minha vida mando eu, na sua vida manda Cristo. Então, se seu irmão se aproximar de você, aceite a aproximação de seu irmão, sendo ele pastor ou não. Eu nem estou falando de ministério pastoral. Eu estou falando de ministério de irmandade. Tem uma camiseta, eu me lembro bem, ela não está aí. Quando irmãos brigam, aí eles põem a mesma camiseta, assim, sabe aquele negócio? Isso, se põe a mesma camiseta, o irmão fica abraçado no outro, um põe um braço aqui, outro põe aqui, põe a mesma camiseta, vocês vão andar abraçados e juntos. Isso, para aprender a andar junto, não tem assim? Tem gente que faz isso com irmãos quando eles brigam, precisa aprender a se amar. Quando alguém falou isso para mim, a primeira pergunta que eu falei foi: isso vale para os adultos? Porque se valer, nós vamos ter irmão aqui que vai ter que entrar com a mesma camiseta aqui, e abraça seu irmão, precisa aprender, vamos cultuar Deus junto, abraçado. Não tem espaço meu. Aqui não existe nada meu, irmão. Aqui existe nosso. Não é minha casa, é nossa casa. Não é minha vida, é nossa vida. Não é meu dinheiro, é o nosso dinheiro. Não é a minha roupa, é a nossa roupa. Não é minha ideia, é a nossa ideia. Não é meu Deus, é o nosso Deus. Por isso que é Pai nosso, não é Pai meu. E é por isso que eu preciso parar aqui, senão eu vou animar e não vou terminar nunca esse negócio aqui. Mas a primeira coisa clara, deu para ficar claro entre nós o que é que precisa haver para a gente poder vencer falsos profetas, heresias destruidoras, anjos caídos, demônios, ensinos de demônios, gente que de maneira dissimulada tenta destruir a igreja, irmãos. Só tem um jeito de corações iluminados terem equilíbrio entre fé e amor. Espero que a Igreja do Cruzeiro, eu sei que vai existir, porque na igreja tem gente, na Igreja de Cristo de maneira geral, né? Tem crentes e descrentes. Então é bem possível que haja resistência da parte de alguns por nem crentes serem. Mas também é possível que haja resistência de parte de alguns por ainda existirem resquícios de inimizade mental. Deus manda, mas eu não quero. Ah, mas ele é meu amigo. Tá, ele é meu amigo, eu quero uma parte e não quero a outra. Então, você vai ter que se resolver isso com ele. Porque existe uma comunhão obrigatória na Igreja do Cruzeiro. Se Jesus é nosso Senhor, existe uma comunhão obrigatória na Igreja do Cruzeiro. Se alguém se aproxima, não diga não, porque você pode muito bem estar dizendo não ao próprio Cristo. Vamos orar? Pedir que Deus nos abençoe e participarmos dessa mesa de quem? Do Senhor Jesus. É isso. Eu queria que você colocasse a sua vida antes de nós participarmos dessa mesa maravilhosa. Misael está aí. Que mais do conselho aqui? Acho que os irmãos... Tem gente viajando dos nossos irmãos, né? Então, eu vou pedir ajuda. Aqui, Robson, o presbítero Robson está aqui, obrigado. Pode vir aqui à frente, Robson. Vem aqui, Misael também. Vamos orar. Robson, ora, pedindo graça de Deus, para que haja amor pelo Senhor Jesus, para que haja amor para com todos os santos. Fernando, presbítero em disponibilidade, nos ajuda aqui. Marcelo, presbítero em disponibilidade, nos ajuda também, por favor. 2 presbíteros em disponibilidade, tá bom?
Nosso irmão Daniel chegou de viagem agora há pouco e nosso irmão Sebastião está viajando vendo a mãe dele, tá? Lá no Mato Grosso. Por essa razão que eles não estão conosco. Vamos orar? Ora, pedindo que Deus nos dê essa graça de amarmos a Jesus e amarmos todos os santos. Oremos. Bendito seja o nome do Senhor, por essa palavra, por essa exortação, ó Deus, que o Senhor traz aos nossos corações. Pai, o Senhor pagou um alto preço ao entregar o teu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, para nos unir no corpo de Cristo. E por meio do sangue dele, o Senhor remiu os nossos pecados, para que fôssemos feitos um com Cristo diante do Senhor. E a palavra que nós ouvimos nessa noite, ó Deus, deve nos fazer refletir da nossa conduta, como nós temos vivido, à luz do sacrifício que foi feito, para que fôssemos um. E muitas vezes nós não estamos sendo um conforme o propósito do Senhor. Uhum. Eu suplico que o Senhor tenha compaixão de nós e misericórdia de nós. Uhum. Que essa palavra que hoje nós ouvimos, que vem do teu trono de graça, Amém. como uma exortação, como uma repreensão amorosa, Amém. possa, ó Deus, inquietar os nossos corações. Uhum. Possamos, ó Deus, quebrantar os nossos corações e percebermos que muitas vezes, ó Deus, se não nesse exato momento estamos sendo desobedientes à Tua palavra. Verdade. Pai, tenha compaixão de nós. Uhum. Perdoa os nossos pecados. Que haja em nós, ó Deus, disposição, ó Deus, de confessar esse pecado, de estar desobedecendo a Tua palavra, Uhum. na relação uns com os outros, de estarmos sendo remissos no nosso amor para com o nosso irmão, em impedir que o irmão se aproxime de nós, Uhum. e nós estamos, ó Deus, privando os nossos irmãos da nossa comunhão, Verdade. da edificação que precisamos, ó Deus, nutrir uns com os outros, Uhum. conforme ouvimos, ó Deus, as orientações nesta noite, proferida por instrumento do Teu servo, que trouxe a Tua palavra aos nossos corações, Amém, Deus. e que foi exortada pelo apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, e tantas outras igrejas que foi exortada pelo apóstolo Paulo. Uhum. E a nós, hoje, chega essa mesma palavra. Ó Deus, que a acusação que Jesus fez à igreja de Éfeso Verdade. não seja uma realidade entre nós, Amém. de que nós nos esquecemos do primeiro amor uns para com os outros. Tenha misericórdia de nós. É verdade, Deus. Nessa hora, ó Deus, nós que nos aproximamos, ó Deus, da mesa do Senhor, que nós possamos, ó Deus, rever as nossas ações e possamos, ó Deus, consertar a nossa vida diante do Senhor, Pai. Amém, Deus. De modo que possamos, ó Deus, ter uma firme determinação de corrigir isso e podermos participar da Santa Ceia do Senhor, Uhum. que é meio de graça para as nossas vidas. Que sejamos, ó Deus, fortalecidos no Senhor ao participarmos da Santa Ceia. Amém. Que nos capacita pela ação do Espírito Santo a nos reconciliarmos, ó Deus, uns com os outros, Uhum. para que tenhamos comunhão plena com o Senhor. Amém. Abençoe os elementos que foram, ó Deus, separados do uso comum para esse momento. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, ministre em nossos corações. Que o Senhor Jesus, que aqui está presente, possa, ó Deus, abençoar as nossas Amém. vidas. Uhum. É em nome dele que nós oramos, Pai. E abençoamos o Teu povo nessa noite, em nome de verdade. Jesus. Amém.